Hoje nós iremos falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Amém, meus amados? Glória a Deus. Abramos, pois, então as nossas Bíblias em Efésios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 10, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Digno Senhor, tu és de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, Glória a Deus. fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, meus amados irmãos, Paulo, ele aconselhando aos amados irmãos da igreja de Éfeso, Glória a Deus. mas que também serve para nós, porque somos irmãos, filhos de Deus, somos servos de Cristo Jesus, Glória a amém? Deus. E, meus amados irmãos, o que nós vamos ver aqui é o seguinte: nós passamos por uma batalha, e esta batalha, ela é espiritual, amém, meus amados Glória a irmãos? Deus. E nós precisamos entender uma coisa, meus amados: nós fazemos parte do exército de Cristo. Repita comigo: eu faço parte Faço parte do exército do exército de Cristo. de Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós fazemos parte do exército de Cristo, irmãos. Glória a E Deus. os nossos inimigos, meus amados irmãos, são as potestades das trevas, os príncipes das trevas. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é treva, é nosso inimigo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos guerreiros da luz. Nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Nós fazemos parte do exército de Deus. Então nós fazemos parte da luz. E as trevas não se dão bem com a luz, e nem a luz com as trevas. Amém, meus amados irmãos? Então, a partir do momento que nós, irmãos, somos alistados nesse exército, nós ganhamos o inimigo. E este inimigo é Satanás, a treva. Tudo aquilo que é mal, irmão, se levanta para nos derrubar. Só que Paulo, irmãos, ele vai nos falar acerca de um fortalecimento, uma preparação, uma armadura que todo cristão, servo do Senhor, precisa ter. Amém? Glória a Deus. Não é Glória. questão de, se eu quiser, eu uso. Se eu não quiser, não uso. Mas todo cristão que quer permanecer firme no Senhor e vencer o mal, irmãos, ele precisa ter a armadura de Deus sobre a Glória a sua vida. Deus. Glória. No primeiro dia, foi falado, eu não estava aqui, mas como bem sabemos e como o evangelista Anderson já citou, no primeiro dia foi falado sobre o cinto da verdade. Amém? O cinto da verdade é aquilo que sustenta todo o resto da armadura, a couraça que sustenta as vestes do soldado. Ali, o cinto da verdade, ele ali sustenta. Amém? A couraça da justiça é o que guarda o coração, a justiça que está dentro do coração da pessoa, a prática da justiça na vida do cristão. E hoje nós iremos falar, frisando aqui, Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz assim, Efésios 6, versículo 15: E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz.
nós vamos falar hoje, meus amados irmãos, sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Amém, meus amados irmãos? E, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A princípio de tudo, irmãos, não existe na armadura de Deus uma peça mais importante do que a outra. Amém? Todas são essenciais para que nós, como servos do Senhor, permanecemos de pé. Para que a gente permaneça de pé, nós precisamos estar revestidos, irmãos, do alto da cabeça até a planta dos pés. Amém, meus amados irmãos? Porque não tem como, meus amados irmãos, a gente ir para a guerra desarmado, sem uma proteção que proteja o nosso coração, ou sem um capacete que proteja a nossa cabeça, ou então sem um cinto que segura tudo. Imagina ir para a guerra e cair toda a armadura. Não dá. E aí hoje nós vamos falar sobre os pés, meus amados irmãos. Os amados irmãos, acredito que não chegaram a ver, mas eu estudando, irmãos, sobre a armadura que os romanos usavam, lá no Oriente, né, eles usavam uma sandáliazinha de couro, né? Só que comumente, vamos pensar, trazendo para nós, uma havaiana. Por exemplo, trazendo para nós, a gente tem um policial. O policial, quando ele vai para o seu trabalho, quando ele está no seu exercício de trabalho, ele não anda de havaiana. Amém? Quando ele está paisando, né, está ali na sua folga, ele anda com qualquer calçado que ele quiser. Mas quando ele está ali no seu devido fardamento, ele usa um coturno, que é justamente algo mais forte, mais preparado, tem um bico assim de ferro, para poder suportar, aguentar, se ele tiver que passar por lugares áridos, terrenos montanhosos, cheios de espinhos, ele precisa estar preparado, calçado. Da mesma forma, irmãos, era o exército romano, porque quando Paulo ele vai falar, irmãos, sobre a armadura de Deus, ele vai tomar de exemplo a armadura que os romanos usavam. Amém? Então, eles, irmãos, eles usavam uma sandália que na sola, a sola é essa parte aqui de baixo, amém? Da sandália deles, tinham pedaços de ferro, irmãos, pontiagudos. Para quê? Para que aonde eles pisassem, eles tivessem boa aderência. Para quê? Para que essa aderência? Para quê? Para que eles em nenhum momento, irmãos, pudessem deslizar, falhar o seu pé. Imagina, eles estão ali guerreando e torce o tornozelo e cai. Não iria ser bom para os soldados, né? Levar um tombo, uma queda. Então, as suas sandálias eram preparadas para a guerra, preparadas para exercício da função deles como soldados. Trazendo para nós, meus amados irmãos, o fato de nós termos as sandálias da preparação do Evangelho da Paz nos traz uma firmeza, uma base firme, amém? Uma ousadia, uma confiança de poder ir a qualquer lugar. Por causa das sandálias que eles usavam, irmãos, eles poderiam andar no deserto, né? Onde era arenoso, onde tinha lama, onde tinha barro. Eles podiam caminhar aonde eles quisessem, por causa que as sandálias davam a eles firmeza, base, amém? Trazendo para a nossa vida, meus amados irmãos, nós podemos ir a qualquer lugar para pregar a palavra do Senhor, se nós estivermos calçados com as sandálias do Evangelho da Paz, amém, meus amados irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, resumindo, trazendo para nossas vidas, nós precisamos, qual é a importância de ter a sandália do Evangelho da Paz no nosso ser? Porque quando fala, irmãos, sobre a sandália do Evangelho da Paz, não significa necessariamente que a gente vai calçar uma sandália, mas espiritualmente falando, irmãos, quando vai entrar no mundo espiritual, vai ser mostrado o quê? Que a gente está com o nosso kit completo, a armadura de Deus completa em nossa vida. E a sandália do Evangelho, irmãos, é algo que mostra no mundo espiritual o quê? Que nós temos certeza do Evangelho que foi passado para nós. E nós temos a confiança neste Evangelho de vida, de paz, como vai dizer, o Evangelho da Paz. Este Evangelho que foi passado a cada um de nós. Irmão, você imagina, eu vou pregar a palavra para o ímpio, né, que não conhece a palavra. E eu prego todo vergonhoso, né? Não, eu acho que Jesus morreu pela sua vida. Eu acho. A pessoa vai acreditar nessa mensagem, irmãos? Não vai. Por quê? Porque eu cheguei, não, eu acho que Jesus morreu por você. A pessoa não vai crer, não vai ter crédito na sua mensagem. Por quê? Porque você está falando com dúvida. Quem vai acreditar em uma coisa que tem dúvida?
não vai crer. Mas quando você chega falando com ousadia, Jesus morreu pela sua vida. Jesus, Ele quer trazer paz para a sua vida. Jesus quer te tirar da lamaçal do pecado e te trazer para o reino da luz. Irmãos, é diferente. Tem ousadia, tem verdade. E as pessoas ouvem. E é muito mais fácil crer, meus amados irmãos. Então, por isso que é tão importante a firmeza, irmãos. Aonde nós formos, pisarmos firmes com esta palavra na nossa vida, levando este evangelho da paz, não somente com a nossa boca, mas no nosso viver. Levando este evangelho da paz com a nossa vida, meus amados irmãos. Irmãos, nós temos uma missão, que é descrita em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, meus amados irmãos? Então esta é a nossa missão: ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o que vem logo após? Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas a nossa missão é ir e pregar. Glória a Deus. Então, se esta é a nossa missão, irmãos, tem como a gente ir sem firmeza? Será que tem como a gente ir com dúvida? Não, será que Jesus de fato veio? Será que Jesus morreu mesmo? Será que... Não tem como, irmão. Tem que ter certeza. E é a sandália do Evangelho da Paz que dá essa confiança, irmão, essa firmeza no nosso andar. No nosso marchar, a gente vai marchando e pregando a palavra. A gente vai marchando e as cadeias vão sendo quebradas. A gente vai marchando e o Senhor vai trabalhando. E o Senhor vai à nossa frente. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui vai falar o que, irmãos? Acerca de levar a morte de Cristo no nosso viver. De declarar com a nossa vida de que Cristo morreu em nosso lugar. E de que mesmo, irmãos, que nós percamos a nossa vida, tenhamos a certeza de que assim como Cristo foi ressuscitado por Deus de dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados por Ele. Amém, meus amados irmãos? E assim como vai dizer no versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Para falar, irmãos, para falar do Evangelho da Paz, precisa crer. Para falar do Evangelho da Paz, precisa ter a certeza de que Ele é real. Para falar sobre Jesus, nós precisamos conhecer. Para falar sobre o sacrifício de Jesus, nós precisamos crer que Ele se sacrificou por nós. Para falar que Jesus salva, nós precisamos ser salvos. Para falar que Jesus, Ele transforma a nossa vida, precisa ser transformado. Glória a Deus. É levando a mensagem de Cristo no nosso corpo. E para isso nós precisamos estar calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. Conhecendo este Evangelho, nós temos a firmeza de falar do Evangelho. Cremos, por isso falamos. Cremos, por isso pregamos. Cremos, por isso fazemos a missão que o Senhor Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Então o fato da gente crer, da gente estar calçado com essa sandália, nos dá uma firmeza, irmão, de caminhar e levar o Evangelho da Paz. Glória a Deus. Missionário, por que chama Evangelho da Paz? Irmãos, para que a gente possa entender por que se chama Evangelho da Paz, existe uma questão. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando o ser humano ele peca, ele está em um mundo de ilusão,
vive na carne, irmãos, ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Então, consequentemente, se torna inimigo de Deus. Amém? Só que Jesus ele veio, irmão, justamente para poder fazer uma ligação, uma reconexão, trazer-nos de volta para próximo do Pai, para próximo de Deus. Então, quando nós nos fazemos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Mas e quando somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Então, Jesus ele veio para trazer esta paz, irmãos. Glória a Deus. Porque antes, irmãos, a ira de Deus ela queria se acender contra a humanidade. Mas Jesus ele veio a esta terra, passou por todo o sofrimento que ele passou e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser limpos. E novamente, irmãos, ele se fez ponte e somos conectados novamente com o Senhor. E agora nós somos mais inimigos de Deus, irmãos. Agora nós podemos, irmãos, em todo tempo se achegar diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Se você quiser orar de madrugada, Deus está lá. Se quiser orar de manhãzinha cedo, Deus está lá. Se quiser orar de tarde, Deus está lá. E à noite, Deus está em todo momento para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, para que você louve e Ele receba, para que Ele fale com você por meio da palavra. Isso por causa de quê? Por causa da paz que Cristo nos deu. Não como o mundo dá, mas uma paz diferente, uma reconexão com o Senhor. Uma paz que está atrelada no nosso relacionamento com Deus. Amém? Nós só podemos, irmãos, ter esse relacionamento com Deus por causa da vida de Cristo, por causa da sua morte neste mundo que Ele veio e entregou a sua vida, e por causa da sua ressurreição. Nós estamos em Cristo e um dia habitaremos eternamente com o Pai. Amém? Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, em 2 Timóteo, abramos a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Diga, espírito de temor. Espírito de temor. Glória a Deus. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém? Nós vemos aqui, meus amados irmãos, Paulo, ele falando com Timóteo. Timóteo, ele era muito novo e ele ia ficar ali à frente de uma obra. E ele, irmãos, precisaria de ousadia, de coragem, de dedicação, de força. Assim como vai falar, ó, porque Deus, versículo 7, não nos deu um espírito de temor, espírito de medo, irmãos. Para ter medo daquele que é mal, daquele que é inimigo. Não, o inimigo pode fazer isso comigo. Não, irmão, se Deus é conosco, quem será contra nós? O inferno, ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então, se Deus, ele é conosco, não temos a temer mal algum. Amém, meus amados irmãos? Então, vai dizer a palavra do Senhor: porque Deus, ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ousadia, força, amor. Amém, meus amados irmãos? O Senhor, ele nos deu um espírito, irmãos, preparado para que a gente faça o quê? Pregue a palavra. Versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus. Em outras traduções, não te envergonhes do Evangelho do Senhor, daquilo que Cristo passou, daquilo que Cristo sofreu. Nós não devemos ter vergonha, meus amados irmãos. Por quê? Nossa, é motivo de alegria, irmãos, aquilo que Cristo padeceu em nosso favor. Sabe por quê? Porque se Ele não tivesse padecido, irmãos, tadinho de nós. O que seria de nós? Condenação, irmãos. Mas aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Isto tudo graças a quê? Ao seu sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então, que nós venhamos calçar, irmãos, essas sandálias do Evangelho da Paz.
crer em nosso coração neste Evangelho e ter ousadia para falar deste amor. Irmãos, não é tão bom estar em paz? Não é tão bom saber que Deus nos amou? Não é tão bom a gente crer e entender? Eu estou em Cristo e quando eu morrer, eu habitarei eternamente com Ele. Sabe o que é melhor? Levar a mensagem. Porque tem muita gente que não sabe. Nós que estamos aqui, sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Jesus morreu em nosso lugar. Sabemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que ainda não creram. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram. Tem muitas pessoas que ainda não confessaram a Jesus. Tem muitas pessoas que ainda não vieram para o reino da luz, ainda estão no reino das trevas. E nós fomos chamados para esta missão. Cada um de nós levar o Evangelho da paz. E para isso, calçados as sandálias do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Para que não haja temor, para que não haja vergonha, para que não haja a timidez de falar com incerteza. Não, mas que haja uma ousadia de falar com certeza daquilo que nós cremos. Porque cremos, então falamos. Porque cremos, então pregamos. Porque cremos, então declaramos. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Então, trazendo novamente o resumo, a sandália do Evangelho da Paz, ela nos prepara e nos deixa aptos, irmãos, para ir em qualquer lugar pregando a palavra do Senhor. Mas missionário, e em um lugar que as pessoas morrem por causa de Cristo? Também. Aí é que está preparado mesmo, amém, meus amados irmãos? Porque, irmãos, ninguém morre, irmãos, por algo que não crê. Não. A pessoa dá a vida por algo que crê. Jesus, ele deu a vida por nós e nós damos a vida por ele. Quer vivamos ou quer morramos, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Se a gente morrer de velhice, glória a Deus por isso. Importa que nós estejamos em Cristo. Se morrer de doença, se o Senhor não quiser curar a enfermidade, importa que estejamos em Cristo, firmados, fundamentados. E se eu estiver pegando a palavra e me der um tiro, importa que estejamos firmes em Cristo. Tudo é firmeza. Por isso que a gente está falando da sandália, que nos dá firmeza para pisar, para caminhar, para marchar e pregar a palavra. Glória a Deus. Com o nosso viver, mesmo que a gente tenha que morrer, mesmo que a gente tenha que entregar a nossa vida, mesmo que a gente tenha que negar todo o pecado do mundo para viver para Cristo. Amém? Glória Tudo no fim valerá a pena, como já foi falado esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos um exemplo perfeito, irmãos, de preparação, onde vai citar dois apóstolos de Jesus que estavam preparados para apanhar, preparados para morrer, mas eles não queriam calar a boca, não queriam deixar de falar de Jesus, não queriam deixar de falar do Evangelho de Cristo. Vamos abrir em Atos, para que os irmãos possam acompanhar comigo, amém, meus irmãos? Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 18. Irmãos, esses dois apóstolos aqui que são citados é Pedro e João. Atos capítulo 4, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então aqui o pessoal do Sinédrio falou: você não pode, não fale, não ensine, não diga o nome de Jesus, fechem a boca. Só que o que eles vão responder no versículo 19? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, sabe o que é isso daqui? A firmeza da sandália, a firmeza da sandália do Evangelho da Paz. Eles tinham firmeza, eles tinham certeza daquilo que eles viram e ouviram. E para eles, irmãos, não faria sentido diante de Deus eles ouvirem aquilo que o povo do Sinédrio estava falando, aquilo que os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote estavam falando para eles não importar. Por quê? Porque eles viram aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele curava, dava vista aos cegos, fazia coxo andar, a lepra tornar novamente como uma pele nova, limpa, pura. Ele fazia morto ressuscitar. Tudo aquilo que Jesus tinha feito, eles viram.
não tão somente viram, mas ouviram dele próprio, Jesus, Glória a a Deus. mensagem. Então para eles não fazia sentido eles calarem a boca, porque viram e ouviram tudo o que tinha acontecido, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus passou. Irmãos, da mesma forma somos cada um de nós. Nós podemos não ter visto Jesus face a face, mas nós, graças ao sacrifício desses irmãos, apóstolos, servos do Senhor, que morreram para que a mensagem pudesse chegar em nossas mãos, que sofreram, padeceram. Irmãos, as epístolas, irmãos, de Paulo, um bocadinho delas foram escritas por Paulo dentro da prisão. Paulo escrevendo lá na prisão, sofrendo, irmãos, mas escrevendo com alegria. Para quê? Para que a mensagem chegasse às igrejas. Para que a mensagem hoje estivesse em nossas mãos. Muitos foram decapitados, levaram chicotados, foram mortos. Para quê? Para que a palavra chegasse até nós. Então nós não podemos nos envergonhar desta mensagem, não nos envergonhar desta palavra. Sou cristão, sim, servo do Senhor e prego a palavra do Senhor. Aonde quer que nós venhamos estar, que nós venhamos buscar ter ousadia para pregar a palavra do Senhor. A firmeza, irmãos, de caminhar com a cabeça erguida, pregando a palavra do Senhor. Que só Jesus Cristo salva, cura, transforma e liberta. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E para que a gente possa finalizar, irmãos, no último ponto, vai falar sobre a questão da autoridade. Você lembra que no início eu falei que embaixo da sola das sandálias dos soldados tinham uns pedaços de ferro, um pontiagudo? Eles não serviam somente, irmãos, para dar firmeza no andar, mas também para ferir. Amém? Por quê? Quando um soldado inimigo caía e ele não tivesse em prontidão com a espada, ele usava os pés para ferir. Vai fazer, como assim? Então quer dizer que nós vamos ferir o povo? Não. Quem é o nosso inimigo? Satanás, as trevas, as potestades, os príncipes das trevas são os nossos inimigos. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pisar, irmãos, ter autoridade para pisar na cabeça de serpentes e pisar em escorpiões, irmãos. Pisar no inimigo e nenhum mal vir contra a nossa vida, nos dar dano algum. É para isso também que serve a sandália do Evangelho, irmãos, para que a gente tenha poder, para pisar na cabeça da serpente. Porque quando, irmãos, nós temos este Evangelho, a palavra do Senhor na nossa vida, do alto nós recebemos a autoridade, irmãos. E o inimigo não pode fazer nada. Não pode fazer o quê? Dano algum. Não pode, irmãos. Por quê? Porque nós estamos preparados, revestidos da armadura do Senhor. Até o então momento vai falar de 3, mas ainda no decorrer desta campanha, que os irmãos estarão dando continuidade, ainda será falado o restante. E com toda esta armadura, irmãos, nós podemos vencer o mal. Podemos vencer o mal que se levanta contra a nossa vida e não seremos feridos. Por quê? Porque estamos revestidos da armadura de Deus. Amém? Então nós recebemos autoridade. E para finalizar o último versículo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Aleluia. Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Debaixo de onde, irmãos? Nossos pés. Precisa estar, irmãos, calçado. Precisa estar calçado para poder ferir o inimigo, irmãos, que se levanta contra a nossa vida. Nós, para o mundo, temos que levar a paz, o amor. Mas para com o inimigo, irmão, não tem paz, não tem amor, não. Ele não é nosso amigo, ele não quer nos abraçar, não quer andar de mão dada, ele quer nos destruir. Então, irmãos, que nós viemos nos revestir para destruir ele no poder e na autoridade que há no nome de Jesus.
Este é o propósito, irmão, de estar revestido da armadura. Para quê? Para que a gente resista no dia mal. Para que mesmo que venha a tentação, a gente esteja firme. Mesmo que venha a perseguição, a gente continue a pregar o Evangelho. Mesmo que venha dizer, se tu continuar, tu vai morrer. A gente continue pregando a palavra. Igual os apóstolos fizeram no passado. Apanharam, foram presos, foram mortos, mas a palavra continuou a ser pregada. O inimigo tentou calar a igreja, mas a igreja permanece de pé, pois ela é fundamentada em Cristo. Amém, irmãos? Então que nós venhamos permanecer no Senhor, buscando ser revestidos do seu poder, da sua armadura, através da oração, através da busca em espírito, da busca diante do Senhor, e intercedendo só pela nossa vida? Não, mas pelos demais, amém, irmãos? Porque a gente sabe que no corpo do Senhor temos pessoas que estão mais fortes, que estão mais firmes, mas tem pessoas, irmãos, que estão mais fracas. E nós, se estamos mais fortes, precisamos interceder pelos que estão mais fracos, amém? Para quê? Para que o Senhor possa levantar, amém, meus amados irmãos? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor, amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso, né, amados? Nós nos alimentarmos espiritualmente, e só ganha aquele que está presente, né? Porque a gente pode sentir em cada expressão da palavra de Deus, a qual o servo do Senhor ensina com sabedoria. Assim a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, amados irmãos, nós estamos nos revestindo da palavra do Senhor, que é a armadura de Deus, né? Na próxima quinta-feira, o missionário Carlos Eduardo vai estar dando continuidade na vestimenta espiritual, a qual é a palavra de Deus, amém? Quero louvar a Deus por a vida do missionário Alain, por a vida da missionária Gabriela, a qual vieram de Major Simplício, na Igreja Batista Monte da Fé, para estar aqui com os nossos amados irmãos, para compartilhar da palavra de Deus. Amanhã, sexta-feira, estaremos ali em Boa Esperança para o culto de unção e oração. Estamos em batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra o principado e potestade do maligno. Mas o Senhor, Ele já nos deu autoridade para repreender todo o mal em nome de Jesus, amém? Porque o nome do Senhor, Ele tem poder, e o seu sangue, Ele nos purifica de todos os males, amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concedeu nesta noite, de nós sairmos dos nossos lares e podermos estarmos aqui nesta noite na Congregação Batista Monte da Fé de Morros e nos alimentarmos espiritualmente, amém? Senhor, nós queremos te louvar. Louvamos ao Senhor na beleza de tua santidade, por tudo que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem, Senhor, nos proporcionado, Senhor, no decorrer desses dias. Eu louvo a Deus, Senhor, por cada irmão em Cristo Jesus, a qual o Senhor está, Senhor, nesta campanha de oração, orando, meditando em tua palavra, buscando, Senhor, meu Deus e meu Pai, enquanto o Senhor pode te achar. Assim diz a tua palavra em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu louvo a Deus, Senhor, por cada ministro da palavra de Deus, Senhor, que passou, Senhor, por esta congregação e ainda vai passar, Senhor, no decorrer desta campanha de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, quebra toda muralha, quebra toda barreira, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, e peça, Senhor, este sede e esta série do Senhor, Pai, Senhor, a concluir esta campanha, porque no tempo desta campanha, eu creio, Senhor, no sobrenatural do Senhor, na vida
terra, a festa lá no céu. E a festa lá no céu, também a festa na igreja do Senhor. E graça nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Amém, amados? Fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, que todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor. Dê a paz de Jesus e seu irmão e ao visitante desta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão acompanhando essa live e aqueles que ainda vão acompanhar. Palavra abençoada, né? Ministrada pelo missionário Alain, da Igreja Batista Monte da Fé de Major Simplício, a qual ele ministrou nesta noite sobre a sandália da paz. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando. E na próxima quinta-feira estaremos aqui na congregação de Morros, dando continuidade ao 4º dia da campanha Revestivos da Palavra de Deus. E o missionário Carlos Eduardo, a qual é ali da Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança, vai estar conosco. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite na presença do Senhor.